versículo de número 1. Louvo a Deus pela vida do irmão William, pela vida da irmã Julinha, esse casal abençoado, que nos tem ali recebido com grande carinho e cuidado. Que Deus abençoe o irmão William grandemente a sua vida. Louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, que está aqui comigo, minha companheira, meu filho Azaf, que está ali na salinha. Tudo isso é para a glória de Deus. A família é a primeira instituição que Deus fez na face da terra. Quantos acharam a Bíblia? Diga, eu achei. Diz assim o primeiro versículo: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda as observâncias do Senhor teu Deus, para andares no caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca diga, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e no seu sapato que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desça a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, hoje Eliadita, usará de beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegarão eles a mim quando eu fugia, se chegaram a mim quando eu fugia do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Bauarim, filho de Benjamim, de Bauarim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a se encontrar comigo junto do Jordão, e eu pelo Senhor jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não tenha por inculpável, pois é homem sábio, e saberás o que há de fazer, para que faças que as suas cãs desça a sepultura com sangue. Versículo de número 10. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Queridos irmãos, essa passagem bíblica aqui, Davi está nos seus últimos dias de vida. Davi, ele mesmo diz ao seu filho ali, que ele estava indo para todo o caminho de toda a terra, que os seus dias estavam se findando. E ele dá uma ordem para o seu filho Salomão. Ele dá uma ordenança para ele sobre como ele iria ter que suceder o seu pai, suceder o seu reino, estar no lugar do seu pai. E Davi, ele diz para ele: esforça-te e sê homem. Quando ele diz homem, aqui não está relacionado a de gênero, mas ele está falando a questão de caráter, a questão de pessoa que tem a palavra, que tem um bom caráter. Está falando ali com Salomão. Mas quando nós pegamos todo o contexto da história de Davi, nós vemos várias conquistas, altos, lutas, batalhas. Um homem que foi escolhido por Deus, ele mesmo que próprio Senhor falou que era um homem segundo ao seu coração, um homem que andava na vontade de Deus, no desejo de Deus, na direção de Deus. Mas todos nós começamos a ver dentro da Bíblia Sagrada momentos que Davi, ele passou de grandes lutas. Nós vemos os grandes pódios, as grandes conquistas, como Golias, como as outras conquistas que Davi conquistou. Mas nós também vemos que Davi, ele pecou. E quando Davi, ele pecou, a Bíblia nos diz que Deus, ele fala para Davi,
que a espada do Senhor não se ausentaria da casa de Davi, por castigo por causa do seu pecado. Todos nós conhecemos o pecado de Davi com Betseba, como ele foi tão sagaz, tão muito terrível, né, ao ponto de planejar a morte do esposo daquela mulher para poder ter aquela mulher para ele. Está ali agora o rei de Israel, um ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que peca. E ele peca, e o seu pecado cega tanto Davi, que Davi vai levando a sua vida natural, vai levando a sua vida normal, porque o pecado, ele traz uma cegueira, ele traz uma venda aos olhos do homem. E Davi segue normal. Mas a Bíblia nos diz que Deus levanta Natã. E quando o profeta Natã vai para falar com Davi, ele vai de uma forma sábia, porque ele está falando com o rei. E todos nós conhecemos a parábola, quando ele vai e fala para Davi: Davi, um homem tinha só uma ovelhinha, e veio um homem que tinha muitas ovelhas, matou aquele homem e tomou aquela ovelha para si. Esse homem, o que lhe cabe a ele? E Davi diz: esse homem é digno de morte. Daí o rei: então este homem é tu, Davi, porque tu fizeste assim com o marido de Betseba. A Bíblia diz que ali então agora a casa de Davi começa a se desmoronar. A Bíblia vai nos dizer que um filho de Davi se afeiçoa, se enamora, fica tão apaixonado pela sua própria irmã, ao ponto de desonrar a sua irmã. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele faz isso, Aminon faz isso com Tamar, no capítulo 12 de 2 Samuel, a Bíblia vai nos dizer que o seu irmão Salomão fica horrorizado por causa daquela situação. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Aminon ele desonra Tamar que andava com as roupas coloridas, né? Que a virgem Israel andava com uma roupa colorida, para destacar que era virgem, né? A moça. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele faz isso, ela rasga aquela veste colorida, joga terra sobre a sua cabeça em sinal de opróbrio, e anda na cidade. Absalão pega a sua irmã e leva ela para a sua casa. E a Bíblia é muito categórica em dizer que ela fica por 2 anos lá. Nesses 2 anos nós não vê Davi atuar. Nesses 2 anos nós não vê Davi como pai, estando diante daquela situação. Não vê Davi aparecer naquele cenário da sua família. Davi está ausente. E a Bíblia diz que passa passa esses 2 anos, Davi manda chamar Absalão para Jerusalém. E nesses 2 anos não fala com Absalão, não fala com Tamar, porque Davi aqui, ele está representando para nós um grande rei, um grande lutador, um homem que derruba gigante, mas um péssimo pai, um péssimo conselheiro, um péssimo, aquele que abraça, aquele que cuida, aquele que está diante para enfrentar os momentos difíceis da família. Nós vemos aqui Davi pecando como pai, pecando como líder da sua família. Era ótimo como rei de Israel, era ótimo como guerrilheiro, mas era frágil como pai. Enfrentava urso, enfrentava leão, mas não conseguia enfrentar essas situações que acontecem no dia a dia da vida. E isso muitas das vezes pode acontecer com nós. Podemos ser bons pregadores, podemos ser bons líderes, podemos ser bons pastores, bons cantores, mas não ter convicção e certeza, não ter coragem de resolver as situações do dia a dia, a batalha do dia a dia, as situações adversas que pode acontecer. Porque Jesus ele disse que neste mundo teremos aflição. Então as aflições desse mundo serão notórias em nossa vida. E as aflições é para ser vencidas. Jesus disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em João capítulo 15, e versículo 5, a Bíblia vai nos dizer assim: se vós estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e eu vos fareis. Então enquanto nós estivermos ligados em Cristo, em Deus, aleluia, nós vamos conseguir vencer essas batalhas que poderão vir. Batalhas relacionadas em tantas situações da vida.
relacionada à família. Então Davi, ele está vivendo essa situação. Davi está vivenciando agora o seu filho Absalão se levanta contra o próprio pai, tenta tomar o trono do pai. Absalão, ele foi tão sagaz, no estilo de um político corrupto. Ele ficava esperando os homens entrar na entrada da cidade de Davi, e ele conquistava os corações dos homens, dizendo: o que é que você vem fazer ao rei? Venho para resolver alguma situação de justiça? Ah, quem dera se eu fosse juiz em Israel, para poder resolver a sua causa. Ele estava ali, roubando corações dos súditos do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que ele consegue ganhar os corações de muito, ao ponto, no capítulo 15 de 2 Samuel, Davi fugir de dentro da sua cidade, de medo do seu filho Salomão. E Davi, ele foge de medo de Salomão, porque Salomão tenta matar o seu pai. Mas a Bíblia vai nos dizer que 5 amigos de Davi o abraçaram naquela luta, encorajaram o rei. Mas Davi não queria ver a morte de Absalão. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Absalão sai para pelejar, sai para a batalha, ele se engancha com seus cabelos, que era muito comprido, muito vaidoso, numa árvore. E a Bíblia diz que alguém diz: olha, Absalão está lá, com a sua cabeça, com o seu cabelo enganchado numa árvore. E certa pessoa vai lá e mata Absalão e traz a notícia para Davi. E quando ele traz a notícia, achando que Davi iria estar alegre com a morte do seu filho, não, Davi chora e também assassina aquele homem. A Bíblia vai dizer que Davi, então, ele está vivendo momentos difíceis da sua vida. Nesse momento aqui, a Bíblia vai dizer que este homem, pelo nome de Simei, que a gente lemos aqui, ele começa a amaldiçoar Davi, tacar pedra em Davi e mandar Davi sair da cidade, amaldiçoando o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi abaixa, e alguém fala para ele: Davi, por que é que você não dá nele? Por que você não mata ele? Você é guerreiro. Davi fala: não, é momento de opróbrio, é momento de humilhação, porque todos nós teremos que passar pelo momento de humilhação. Independente de quem você seja, um dia nós vamos ter que passar pelo momento de humilhação. Todo cristão, Deus vai permitir passar pelo momento de ser humilhado, o momento de você abaixar a cabeça, o momento de você ficar quieto. E Davi fica calado. E a Bíblia diz que Davi vai-se embora. Passando esses dias, Davi, ele volta-se ao seu trono. O reino começa a se restabelecer. O Davi começa a caminhar novamente. Davi já está velho. A Bíblia vai nos dizer que se levanta novamente algum gigante para guerrear contra Davi, parentes de Golias. Davi vai para esta luta, e nessa luta Davi cansa, porque Davi já estava velho. E o seu sobrinho Joabe, ele entra nessa peleja para poder defender Davi, para deixar que a lâmpada de Israel não se apagasse. E a Bíblia vai nos dizer que então Davi, ele ali vê que ele já está ficando velho, e Davi já não vai mais para a peleja, eles não deixam ele mais pelejar. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 2, o próprio Davi já vai dizer que os seus dias já estão se passando, os seus dias de morte. Interessante que lá no Oriente, no Oriente, eles contam-se os dias. Bem falou Salomão, Moisés no capítulo 90, me ensina a contar os meus dias, para que encontre em mim um coração sábio. Nós contamos os anos. Às vezes nós achamos que sabedoria e maturidade está relacionado à idade. Não, mas sabedoria e maturidade está relacionada a contar bem os dias vividos, mesmo que seja dias de luta, mesmo que seja nos dias de batalha, é dias de encontrar coração sábio. Mesmo no dia mau, como a Bíblia diz, é dia de encontrar coração sábio. Porque muitas das vezes nós achamos que nós só vamos encontrar sabedoria no banquete, nas festas, nos momentos de alegria, mas não. É nos momentos de opróbrio, nos momentos de luta que nós aprendemos qual que é a verdadeira sabedoria. Sabe por quê? Na hora da batalha,
na hora da luta, na maior adversidade da sua vida, você vai descobrir quem são os seus amigos de verdade, vai descobrir quem são os seus companheiros de verdade. Quando você está com um banquete na sua casa, está cheio de amigos, mas quando você está passando por situação difícil, muitos irão te abandonar, muitos não vão estar ao seu lado, porque nesses dias é que nós vamos encontrar. Por isso que nós temos que aprender a contar os dias, porque é nos dias vividos que nós vamos encontrar sabedoria, sabedoria para viver, sabedoria para vencer. E Salomão e Davi vai dizer aqui, ó, ser homem. E Salomão vai dizer, tome cuidado, deu 3 conselhos a ele: tome cuidado com Joabe, porque Joabe foi um grande guerreiro, sobrinho de Davi. Zuria era irmã de Davi, mas Joabe, em um tempo de estabelecer paz em Israel, ele desobedeceu uma ordem de Davi, quando ele matou Abner. Ele assassinou Abner para poder vingar o seu irmão, mas Davi já tinha feito uma aliança com Abner, que era capitão do exército de Saul, um homem que se encurvou e falou para Davi que iria servir a ele da mesma forma que ele serviu a Saul. E Davi se estabelece um tempo de paz, estava tudo ok entre eles, mas Joabe resolve matar Abner. E quando ele resolve matar Abner, Davi fica esperto com ele. Muitos dizem que Davi tinha medo de Joabe, mas não. Davi, o que Joabe fez foi por causa da desobediência. E a Bíblia vai dizer que ele falou que não era para deixar Joabe descansar em paz, não permitir ele que chegar com as suas cães na velhice em paz. Era para fazer o serviço rápido. Ele ia assumir o reino, e no momento que ele fosse assumir o reino, ele ia ter que estabelecer algumas coisas. E a primeira ordem do seu pai é: elimina Joabe, elimina ele, porque ele não preservou um tempo de paz. A primeira palavra que eu tenho aqui para a família é lhe dizer: elimina tudo aquilo que pode tirar a paz da sua casa, elimina tudo aquilo que pode tirar a paz da sua família, porque a paz, ela é o essencial dentro de uma família. Tudo aquilo que pode tirar a paz tem que ser eliminado. Davi vem nos ensinar aqui, porque mesmo ele sendo homem de guerra, ele também priorizou pela paz. E a paz, ela excede todo entendimento. A paz no grego é Irene, aleluia. A paz no grego é Irene, significa ausência de guerra, ausência de conflitos interiores. Davi estava em paz consigo mesmo. E quando nós estamos em paz com nós mesmos, não existe conflito exterior que nos atinge, porque a guerra não começa lá, a guerra começa aqui. E Davi tinha estabelecido um tempo de paz, mas Joabe não priorizou pelo tempo de paz. O segundo conselho que eu quero dar aqui, dentro deste conselho de Davi, que ele deu para Salomão, para a sua vida, para a sua família, foi quando ele diz: porém os filhos de Barzilai usará de beneficência, estarão contigo, e esses vão comer a sua mesa. Neste período que Davi passou por humilhação, dos 5 amigos que se aproximou dele, foi os filhos de Barzilai, os Geteus. Esses homens, quando se aproximaram de Davi, Barzilai, quando se aproximou de Davi, ele já tinha mais de 80 anos. Barzilai poderia dizer: eu já estou velho, que outra pessoa vai resolver essa situação do rei. Eu já estou de idade, eu não tenho tempo mais para poder entrar em outra guerra. Mas não, ele foi para a peleja, ele foi para o lado de Davi no momento que Absalão estava preparando tudo para roubar o reino do seu pai. E nós vamos encontrar quem são os verdadeiros amigos nossos nos momentos de guerra. Aquele que não te abandona no momento da batalha. Porque é muito fácil se alegrar com os que se alegram, mas é muito difícil aqueles que choram com os que choram. E é essas classificações que nós temos que fazer.
Essas classificações que nós temos que aprender. E Davi aprendeu aqui. E ele disse ao seu filho: Barzilai, eles vão sentar na mesa contigo. Não deixa que ele se ausenta da mesa. Então nós temos que aprender isso. Trazer para a mesa quem são os amigos de verdade. E os amigos de verdade você vai encontrar ele na sua vida na hora da adversidade. Na hora que você estiver passando por a maior luta da sua vida, pode ter certeza que você vai bater em muitas portas. Pode ter certeza que você vai mandar muitas mensagens. Você vai fazer muitas ligações. Muitos vão olhar e não vão responder. Muitos vão responder só depois que já o problema foi resolvido. Vai dizer: rapaz, eu fui ver a mensagem agora. Muitos vão fazer isso para a sua vida. Mas terão os Barzilais que vai falar: eu estou contigo nessa peleja. Eu vou orar contigo, eu vou jejuar contigo, a vitória vai acontecer, Deus vai lhe dar vitória, Deus vai ter misericórdia de ti nessa causa e vai lhe dar vitória. Terão os Barzilais para as nossas vidas. Deus levantou os Barzilais alguns meses atrás para mim. Passei por um vento muito grande, que bateu nas 4 portas, nas 4 paredes, ao ponto de quase o teto desmoronar. Mas nesse grande vento, nessa grande tempestade, eu encontrei tantos Barzilais, irmão. Tantas pessoas que eu acharia que não poderia me estender a mão, me dar uma palavra, me dar um apoio, mas Deus colocou um Barzilai. E o Barzilai, ele vai nos ensinar o que? Fazer uma filtragem de quem são aqueles que vão sentar na nossa mesa. Não deixa que Joabe senta na sua mesa. Quando estou falando Joabe, aqui tem um Joabe, não é ele não, viu? O Joabe daqui é bênção. É o Joabe da Bíblia. Não deixa que o Joabe senta em sua mesa. Não deixa que esses tipos de pessoas sentem à sua mesa. Permita que os Barzilais sentem. E o interessante foi agora Simei. Ele pega e fala para Salomão: olha, Simei é sábio. Eu não matei ele porque ele pediu misericórdia. Mas não deixa que ele deixe a sepultura com as suas cães. Deixa ele viver. Mas não deixa ele descer a sepultura sem derramar sangue dele. Davi deu ordem a ele. Salomão, dentro da sua sabedoria, pegou e deu uma terra para Simei viver. E ele fala para Simei: olha, estou colocando limite. Capítulo de número 2 mesmo, e versículo de número 38, 36, ele diz: e Deus depois enviou o rei, chamou a Simei e disse-lhe: edifica uma casa em Jerusalém e habita ali, e não saia nem para outra parte, porque há de ser que o dia que sair e passar o ribeiro de Sidrom, saiba que de certo morrerás, e o teu sangue será sobre a sua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito ao rei, meu senhor, e fará o favor do seu servo. E Simei habitou em Jerusalém muito dia. Versículo 19 vai dizer, 39, sucedeu que um dia, um dos seus 2 servos de Simei saiu para Gate. E Simei esqueceu da palavra do rei e saiu atrás dos seus 2 servos. E quando ele saiu da terra do limite, a Bíblia diz que alguém foi lá e disse: Salomão. Salomão foi atrás dele e foi perguntar para ele. Ele falou que saiu atrás de 2 servos. Salomão: mas eu lhe dei limites. E a Bíblia diz que Salomão ali deu nele e desceu o sangue de Simei. E a palavra que eu tenho para dizer para você dos 3 conselhos de Davi, que temos que ter limite. Nós como famílias temos que ter limite. Uma família que vive ilimitada, ela está próximo do caos, do fracasso, do desmoronamento, do fim, de acabar. Uma família tem que ter limite. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem viver a vida ilimitadamente. Os pais querem deixar os filhos viver ilimitadamente, com acesso em todas as plataformas, Netflix,
redes sociais, YouTube. É pecado eles terem esse acesso? Não, desde que tenha limite. Eu tenho um filho que por algum tempo ele estava vivendo uma vida ilimitada, por erro meu e da mãe dele. Mas há 3 meses atrás nós reparamos as brechas e hoje limite, não é fácil, mas limite, colocando limite, porque se nós não colocarmos limite, irmão, as redes sociais vão atingir as mentes das nossas crianças, mensagens subliminares virão que nem você vai entender, mas eles vão entender, vão distorcer a mente dos nossos filhos. Um filho de um judeu, ele sabe a Torá inteira, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles conhecem. Um filho de um islâmico, ele sabe o Alcorão, e os nossos filhos não sabem os 4 evangelhos. Eu ensinei tanto o meu filho, tentei ensinar tanto ele o evangelho, e um dia eu fui muito surpreendido, porque um dia à noite ele teve alguns sonhos de um mosquito, ele dizia um mosquito, né, que crescia e ficava grande, e ele começou a gritar de noite. Meu sono muito pesado, ele chamou a mãe dele, e ela orou com ele, e ele falou bem assim: mãe, o que eu faço para me aceitar Jesus? Porque nós ensinamos a ele sobre aceitar Jesus. E ela falou para ele, ela disse que ele dobrou o joelho, colocou a mão do jeito que eu oro, que ele ficava observando, e fez a oração de confissão e aceitou a Jesus. Porque o filho não faz. Não faz aquilo que nós mandamos, mas ele faz aquilo que ele vê que nós fazemos. Ele faz aquilo que ele vê que nós fazemos. É a nossa conduta que conduz os nossos filhos. É tanto que Davi falou ali: olha, se vocês fazerem como eu fiz, servir ao Senhor como eu servi, o Senhor estabelecerá o reino de Israel sobre a nossa família. Assim também é comigo e é contigo. E assim também é com os nossos filhos, que nós temos que ensinar a ele, com autoridade, naquilo que nós ensinamos. Porque não tem coisa pior dentro da família do que quando o adversário ou o mundo que está aí fora atinge os nossos filhos. Então, a psicologia diz que nós formamos a mente da criança até os 7 anos de idade. Meu filho tem 5 anos de idade. Eu tenho ainda mais 2 anos ainda. Estamos num caminho, né? Estamos lutando, porque a partir dos 7 ele já vai saber. Se nós ensinar ele agora, que provavelmente a gente não vamos ter luta no futuro. Provavelmente não. Mas muitos que preferem adiar, deixar para depois. Tá atarefado, bota o celular na mão da criança e vou resolver outras coisas. Bota limite. Então a palavra que eu tenho aqui para terminar a mensagem desta noite é: tem que ter limite na família. Não deixe a sua família viver ilimitadamente neste mundo. Ela viva esse mundo, viva as informações desse mundo, viva as tecnologias desse mundo, mas com limite e com sabedoria. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Querida igreja, mais